Shalom, shalom! Vamos falar um pouco sobre Martim Lutero Luiz. Dizem a história que ele revolucionou o mundo com a sua 95 tese em 30 de outubro de 1517. Posso até concordar com a sua revolução, mas a intenção pode ter sido boa, mas até Satã tem boas intenções. Se ele tivesse baseado a vida realmente nas Escrituras, seria uma coisa ideal para nós se identificar e achar que ele seria um revolucionário e trouxesse algo que levasse à salvação. Venha aqui comigo. Na verdade, ele queria discutir os problemas da Igreja Católica. Todo mundo tem ele como o grande, o esplêndido, o maravilhoso. Não sabendo que além dele teve outros, mas que não traz realidade à vida, mas que não traz sentido à vida. Porque o que traz sentido à vida é ter uma vida em comunhão com as Escrituras, sem revolução contra religiões e contra o que pode acontecer. Mas a nossa revolução deve ser contra o pecado. Depois dele, muitas outras revoluções aconteceram e divisões. Mas a fé, uma vez dada aos Kadoshim, não se resume em divisão, mas em união. União com a verdade, porque só existe dois caminhos, o caminho da verdade e o caminho da mentira. As divisões e as revoluções que acontecem não levam a nada, porque só a Torá, que é a palavra do Criador, essa pode levar a alguma coisa. O concerto que o Criador disse em Irmiarro 31, que ele ia fazer um concerto com a casa de Israel e com a casa de Eldá. Porque a casa de Israel e a casa de Eldá tinha quebrado o primeiro concerto que tinha feito lá em Horeb. E estava em pecado, e necessitava de um concerto. Lendo em Gálatas 4, o 4 e o 5, mas vindo à plenitude dos tempos, Yahweh enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filho. Então ele nasceu para remir os que estavam debaixo da lei, para tirar. Eles estavam debaixo da lei por quê? Porque eles tinham quebrado a lei. E todos os que quebram a lei estão debaixo da lei. Todos os que quebram a lei estão sujeitos a ser julgados pela lei. E aí, nesse caso, ele nasceu sobre a lei. Olha o texto para ver, eu leio novamente o texto. Mas vindo à plenitude dos tempos, Yahweh enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para remir os que quebraram a lei. Essa é a interpretação do texto. E ele estava sobre a lei, porque ele tinha a lei, ele tinha o coração do Criador, ele vivia a Torá. Então os textos são interpretados de maneira inconsciente, de maneira que você possa saciar o seu pecado com a consciência limpa, porque o sentimento do homem é cavar fundo nas Escrituras para arrumar versos para não fazer os mandamentos, para não viver os mandamentos. Mas nós temos que mudar isso, procurar versos para viver os mandamentos, para viver o que foi mandado, não desfazer com versos como esse, para remir os que estavam debaixo da lei. Mas ele veio sobre a lei, ele veio obedecendo a lei, remindo os que estavam desobedecendo.
Por isso que quando nós falamos de Techuvá, é o retorno à Torá, porque nós estávamos debaixo da lei. E no Mashiach, nós tivemos a oportunidade de sair da vida dos mortos que são debaixo da lei, estar sobre a lei quando nascermos de novo, quando passamos da morte para a vida. E as revoluções não trazem isso. As revoluções não trazem união final para os últimos tempos. A revolução é divisão e não união, mas a Escritura nos chama para unir, para estar junto, para ter uma vida com o Criador e ser fiel. Shalom, shalom.